Bom, Alex, finalmente acabou a rodada natalina, tivemos o passeio do Grinch aí roubando o Natal de muitas torcidas. E nesse clima de fim de festas, estamos começando aqui com o timeout número 17. E eu sei que você vai querer me zoar por conta dos Niners, então já dá os recados iniciais aí pra gente começar essa bagaça. Galera, Pepe, nessa versão natalina, certo? Não pode esquecer de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos, porque está chegando os playoffs da NFL, né? A galera não vai querer perder nenhum episódio aqui do Timeout, né? Agora que as coisas vão ficando um pouco mais sérias, né? Que é a parte que a gente mais gosta aí da temporada. Então a galera não vai se esquecer de compartilhar, porque o programa aqui é bom demais. Maravilha, então vamos recapitular o que rolou nesse Natal, nesse dia 25 aí. A gente esperou acabar a rodada natalina pra fazer esse timeout aqui. E a gente teve os Niners perdendo para os Ravens, né? Pra alegria de alguns, tristeza de outros. Tivemos os Eagles vencendo também. Os Chiefs, surpreendentemente, perderam pros Raiders. A gente vai falar desses 3 jogos aqui, porque é um tema de Natal. E a gente vai falar também do Dallas Cowboys, que perdeu mais um jogo aí fora de casa, mas eu sei que todo mundo aqui que tá acompanhando a gente tá aqui pela derrota dos Niners, então eu vou fazer diferente essa semana. Eu vou deixar você perguntar o que você quiser saber de mim como torcedor, do meu time. Pode perguntar aí, mano, porque o que teve de overreaction já, o que teve de gente falando, tá vendo o Brock Purdy, ele não é isso tudo mesmo, então pode perguntar o que você quiser saber aí, mano. Então, Pepe, eu antes de começar falando aqui sobre o meu Baltimore Ravens, certo, o que eu acho dos 49ers, eu queria saber se isso mudou a sua opinião sobre os 49ers em específico, né, as suas impressões mesmo no geral, porque eu também acho que eu divergi um pouco do que eu vi as pessoas falando sobre esse jogo, sabe? Mas antes eu queria saber de você por ter, né, esse olhar aí de torcedor em específico. Bom, antes desse jogo, o que a gente tinha? A gente tinha os 49ers como o time número 1 da NFL. Eu acho que isso mudou, porque tivemos um embate entre o número 1 e o número 2 da galera, e o Baltimore Ravens foi lá e venceu com propriedade, então isso mudou. De resto, mano, a opinião segue exatamente a mesma, sabe? Foi um jogo onde os 49ers foram dominados taticamente, eles se propuseram a fazer algo e a defesa dos Ravens soube anular praticamente todo o esquema tático do Kyle Shanahan, sabe? Desde interceptação e passe de screen, que foi uma leitura muito boa do Marlon Humphrey, até conseguir pressionar o Brock Purdy, tirar todas as primeiras leituras dele, sabe, quebrar o pocket. Então, esse tipo de coisa foi um baile tático que os Ravens deram e toda semana os times estão à mercê disso acontecer. Mas as discussões que estão rolando aí na internet, que o Brock Purdy foi exposto, etc. Cara, todo quarterback tem um jogo ruim, sabe? Se a gente vem aqui defender o deck, depois o deck perder um jogo e as pessoas já começarem a falar, ai, tá vendo, porque ele é pipoqueiro, e a gente vem aqui e fala, não é bem assim. Se a gente faz a mesma coisa com o Trevor Lawrence, com o Lamar Jackson, eu vou fazer a mesma coisa com o Brock Purdy aqui, cara, sabe? E ele teve 4 interceptações, os quarterbacks grandes não tem isso. No ano em que os 49ers foram campeões, em 94, que foi o ano lá do Steve Young, que, né, os Niners tinham uma máquina ofensiva, os Niners tomaram 40-8 dos Eagles. O Steve Young foi bancado naquele jogo. Sabe, e o time foi campeão do Super Bowl. Em 2012, o Drew Brees lançou 5 interceptações contra o Atlanta Falcons. Então, as pessoas precisam parar com a memória curta de achar que só porque um quarterback que estava numa grande fase teve um jogo horrível, onde ele teve aí 2 interceptações que eu achei que foram totalmente culpa dele. Uma que eu achei que foi totalmente azar, o cara bate no braço dele e a bola sai. Então foi mais mérito do pass rush ali. E a outra que foi uma leitura excelente da defesa, num screen, a bola bate pra cima, sabe? E é o que eu falo, ontem a sorte não estava com os Niners. O Lamar Jackson teve alguns passes onde a bola também bate no recebedor, sobe, só que não tinha nenhum defensor por perto. Então a NFL tem disso também, cara. Ontem a sorte bateu, os Ravens tiveram um azar, que foi o árbitro dando um safety, né? Rolou isso daí, cara. Mas fora isso, não muda em nada a minha opinião sobre os 49ers. Daqui pra frente, é um confronto que eu espero não ter num eventual Super Bowl, porque eu já disse algumas vezes que o Lamar Jackson é o quarterback que mais me inspira medo como torcedor, pela forma como o jogo dele encaixa contra o jogo da nossa defesa. Ontem rolou um lance em específico que ele entortou a defesa inteira dos Niners e correu para 30 jardas. Aí teve um lance no segundo tempo,
onde ele ia fazer a mesma coisa, o Greenlaw foi em cima dele. Aí ele fez um passe pro cara que o Greenlaw acabou deixando livre, o cara correu 30 jardas. Então, se ele tá num dia bom, o que você vai fazer pra marcar esse cara, sabe? É isso, acho que falando primeiro dos 49ers, mano, eu concordo muito com você nesse sentido, né? É muito fácil fazer a manchete Brock Purdy exposto, né? Isso aí vende, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que tem dias que são assim, né? Eu acho que não me diz tanto assim do Brock Purdy e dos 49ers, porque foi um dia de muito azar, né, mano? Eu acho que ele teve erros, né, como a interceptação que você disse, principalmente a primeira, se eu não tô enganado. E tem coisas que são azar, né? E aí o script, né? A forma com que o jogo se coloca vai saindo um pouco de mão, vai ficando um pouco difícil, né? Apesar de que os Niners ainda tinham ali a chance, né? Chegando pro segundo tempo, né? Teve, sei lá, quantos turnovers, o jogo ainda tava perto, né? Acho que o que também diz da força desse time, né? Tem dias que são assim, né? Não tirando o mérito dos Ravens, mas eu não sei o quanto isso me diz dos 49ers, né? Eu acho que diz alguma coisa e acho que é até um pouco difícil de separar, mas eu tive até mais impressão, mano, sobre o Kyle Shanahan, né? De como esse ataque joga um pouco diferente quando tá atrás no placar. Essa é a única crítica que eu tenho, assim, né? Que acho que tem problemas ali da linha ofensiva e é mais difícil jogar atrás no placar, né? Pra qualquer ataque também, não é exclusivo do Kyle Shanahan. Mas mesmo com os turnovers, assim, eu fiquei um pouco com essa sensação, sabe? Dessa coisa aparecer de novo, assim, né? De ficar um pouco mais difícil pra esse tipo de ataque que roda muito bem quando tem o script, né, a seu favor. E aí, quando precisa correr atrás do placar, quando acontecem umas coisas bizarras, né, como esses turnovers, é difícil vencer, mas eu acho que eu fico um pouco com essa impressão, sabe? Mais até do que o Brock Purdy, que tava ali um pouco em choque, assim, com a pressão, né? Quem, cara, ouve o timeout também sabe de Mike McDonald, né? Que vai ser aí um head coach. Então, né? Teve um plano de jogo ali defensivo muito bom. Kyle Hamilton, que se Deus quiser não vai ter uma lesão muito grave, porque jogou demais, demais. É uma estrela, né? Já pra mim vai ser All-Pro, né? Se Deus quiser também. Tá jogando demais nessa defesa dos Ravens. É um coringa aí. Então, acho que os 49ers não me diz tanto assim, sabe? Acho que é um jogo um pouco mais atípico. Acho que esse jogo, se acontecer de novo no eventual Super Bowl, não vai ser necessariamente assim, né? Assim como a gente falou de Eagles e 49ers, né? Que, né, a comparação não é necessariamente direta, mas acho que se ambos os times jogarem novamente, o script não vai ser da mesma forma que foi esse jogo, sabe? Uhum. Até porque a defesa dos Ravens, ela veio muito preparada pro que o Kyle Shanahan tava fazendo. E em um certo ponto é importante que os Niners tenham esse paralelo, porque as coisas acabam dando muito certo para São Francisco semana após semana, porque o Kyle Shanahan acaba dando um nó tático no adversário e leva a vitória para casa. Ele enfrentar um time que consegue anular o seu sistema é importante também para ele encontrar respostas além daquilo que ele apresenta toda semana, sabe? Aquele tipo de passe em screen que os Niners fizeram lá que foi interceptado. Teve um outro lance no jogo onde os Niners, eles executam um estilo de screen que eu odeio. Eu sempre fico puto quando acontece. E ontem quase que eu tive motivo pra quebrar meu celular, quebrar minha casa aqui. Que é o tipo de screen que os caras lançam a bola pra trás e, mano, se o recebedor dropa essa bola, se acontece alguma merda, isso é um fumble e pode ser retornado pra touchdown. Ontem quase aconteceu isso, só que assim, a gente descobriu que o Coisa, tá ligado? O Coisa do Fantástico, lá, o Quarteto Fantástico, é o Deebo Samuel, mano. O Kyle Hamilton bate nele assim que ele pega a bola e é como se ele estivesse batendo num concreto, mano. E se aquilo lá, velho, aquele passe foi pra trás, se o Deebo Samuel solta aquela bola porventura, não é um drop, é um fumble. Então, existem algumas coisas no jogo dos 49ers que ainda não entram na minha cabeça. Ontem a gente teve de novo aquele motion maluco, bizarro, que o Kyle Shanahan bota o McCaffrey 25 jardas antes da linha de scrimmage. E em alguns pontos eu acho isso muito legal, eu acho que é válido. Teve um lance onde o Kyle Shanahan botou o cara 15 jardas antes da linha de scrimmage, sabe? E o McCaffrey foi inutilizado na jogada. O McCaffrey simplesmente não fez nada na jogada porque, sabe, ele tava... Na jogada, se você pegar ali a tape pra ver, você vai ver que o McCaffrey, ele dá uma andada assim pra frente. E é isso, acabou por quê? Porque ele tá longe da linha do first down, cara. Não tem rota pra ele correr. Então ainda existem alguns problemas nesse ataque. Que assim como a gente falou que os Eagles acabaram aparecendo alguns problemas que estavam debaixo do tapete depois da derrota pros Niners, depois da derrota pros Cowboys, eu acho que algumas coisas apareceram nesse jogo pro Kyle Shanahan ativar um sininho na cabeça dele e falar assim, não dá pra eu fazer isso contra qualquer time. Não vai ser contra qualquer time que essas decisões estúpidas, que são feitas em alguns play calls, em algumas formações, vão passar batido. Mas, assim, puxando também pro lado vencedor, que partida dos Ravens, sabe? O Mike McDonald que a gente fala aí,
que é um cara que vai ser candidataço a head coach na próxima off-season. Talvez vai ser aí o primeiro cara a ser contratado na tal da Black Monday, né? Mano, brilhante o esquema de jogo que ele bolou aí. Brilhante. Ele conseguiu anular os principais playmakers. Eu até que senti que a defesa corrida de Baltimore não foi bem nesse jogo. O McCaffrey conseguiu ter mais de 100 jardas corridas ali. E eles desafiaram o Brock Purdy a passar a bola. Eu senti que o Brock Purdy até conseguiu conectar uns passes no começo do jogo. Mas você une ali um pass rush que foi extremamente eficiente. Os Ravens não mandaram blitz em todo o snap. E mesmo assim, era pressão toda hora. E aí não importa se você tá sem o Trent Williams no final do jogo. Os caras estavam jogando com um maluco, mano, que eu nem lembro o nome. Era um tal de Brian Brett, um negócio assim, Ben Brett. Velho, com certeza esse maluco foi pego da torcida pra jogar. Eu juro que eu nunca vi ele no roster dos 49ers. Só que você acaba gerando pressões pelo meio da linha, pelas laterais, que fazem como um QB que ainda, querendo ou não, é inexperiente, enfrentando esse tipo de defesa, vai gerar um parafuso nele. Vamos pegar os 2 piores jogos do Brock Purdy na temporada. Foi contra o Cleveland Browns e contra o Baltimore Ravens. As 2 melhores defesas da NFL. 2 defesas que conseguem te pressionar, que conseguem marcar muito bem os seus playmakers, sem que deixe grandes buracos no meio da linha, né? Então, além da defesa, o Lamar Jackson mostrou mais uma vez porque ele era o QB que estava jogando melhor na temporada. A gente falou isso em alguns timeouts, que talvez ele não ganhasse o MVP, porque a narrativa não estava a seu favor, porque os números do Lamar estavam um pouco a menos, né? Mas agora ele já virou o favorito. Por quê? Porque agora a narrativa também está ao favor. Ele está chegando na semana 17 com o melhor recorde isolado da NFL. E isso conta muito. E uma coisa que eu achei interessante aqui, só antes de passar a bola para você, desde a semana 12 eu fui buscar quem que eram os MVPs favoritos nas casas de apostas, né? Ao término da semana 2 era o Jalen Hurts. Ao término da semana 13, era o Brock Purdy. Ao término da semana 14, Dak Prescott. Da 15, o Brock Purdy. E ao término da 16, agora o Lamar Jackson. Então, desde a semana 11, que era ainda o Jalen Hurts, na 12 também foi ele, a gente não tem, ao final de uma semana, o mesmo cara sendo favorito para MVP. E isso aí é um reflexo do quão aberto tá esse prêmio. Eu brinquei aqui com os amigos que se o Miami Dolphins ganha do Baltimore Ravens com o Tua tendo um jogo igual ele teve lá ano passado, que ele lançou 6 touchdowns, sabe, 400 yards, o Tua pode virar o favorito para esse prêmio. Porque é assim, cara, o prêmio, ele é fluido. Não é porque a gente falou que ia ser o Brock Purdy numa semana que isso não pode mudar na outra semana, tá ligado? O Lamar Jackson fez chover nesse jogo, velho. Ele tava brincando com o que a defesa dos Niners dava pra ele. E é isso que acontece quando você tem quarterbacks muito inteligentes. Por que os Niners sofrem com o Patrick Mahomes? Porque o Patrick Mahomes consegue se adaptar muito rápido dentro das partidas. A defesa te mostra uma coisa, e quando ele tá jogando contra um time tão forte quanto os 49ers, parece que ele joga com mais vontade e ele faz coisas mais espetaculares. A mesma coisa aconteceu com o Lamar. O Lamar teve 2 primeiros drives para começar a partida ali, muito ruins, onde o ataque dos Ravens não tava encaixando e tal. Aí começaram a aparecer faltas. E o Lamar, cara, jogando com aquela leveza. É aquela coisa que a gente fala, ele não é o QB que vai fazer o drop back, dar os pulinhos ali, fazer um hit e lançar a bola. Ele vai, sabe, se mover ali no pocket, ele vai entender o que tá dando pra ele. Aquela corrida que ele fez lá de 30 jardas no final do primeiro quarto, que ele deixou o Fred Warner no chão, deixou o Jair Brown no chão também. Cara, aquilo lá seria um sack pra 31 quarterbacks da NFL. Só não é um sack porque o Lamar Jackson, ele consegue dobrar 180 graus e correr na direção oposta, sabe? Como se não fosse nada. Então, mérito total dos Ravens aí. Mostraram que são o time mais preparado no momento. E é o que eu falei. É difícil você ganhar do mesmo time 2 vezes na temporada. Então, se era pra perder, que perca agora e ganhe no Super Bowl. Você fala em relação ao prêmio que cada semana tem um novo favorito, que muita gente falando também que esse prêmio tá ruim, né, pra MVP, mas acho que essa disputa diz o quanto também ele é bom nesse sentido, né? E aí, falando do jogo em si, primeiro dos Ravens, né? É fácil falar, é assim então que vamos parar o ataque dos 49ers, né? Como se o Baltimore Ravens tivesse mostrado, assim, o caminho. Mas não é simples replicar o que o Mike McDonald fez, né? Que é um cara que eu sou muito fã, ele usa muito pressão simulada, né? Que é aquela coisa, você coloca mais de 4 jogadores na linha e não necessariamente sabe quais são os 4 que vão vir pressionar, né? Isso atrapalha um pouco o relógio interno, assim, do Brock Purdy. É muito o que o Brian Flores gosta de fazer. E você tem um cara que é coringa ali, né? Que é igual o Kyle Hamilton, que se precisar marca o McCaffrey, se precisar marca o Kittle, se
precisar marca o Ayuk, né? Então nem todo time também tem um cara que consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então muitos méritos dele, é um cara que eu gosto demais e que eu acho que vai sim aí sair para head coach, né, nesse próximo ciclo. E do outro lado, Lamar Jackson, né? É um cara que eu não consigo entender como as pessoas não apreciam o quanto ele é único, é um quarterback único, ninguém faz o que ele faz, né? É um cara que, como você tava dizendo ali, né? Ah, tem um lance em que o Lamar Jackson corre pra 30 jardas, né? Então na terceira pra 16 ele deixa o melhor linebacker da liga aí pra mim no Fred Warner, né? No chão, e aí consegue converter pelas pernas. No outro lance ele ameaça ali que vai correr, vem o Greenlaw, então ele passa a bola, né? O touchdown no Zay Flowers também, né? Ele finge que vai fazer um toss assim pra uma corrida, a defesa do Sonares inteira vem e o Zay Flowers passa atrás, né? Isso diz muito da gravidade do Lamar Jackson, né? No sentido de gravitar mesmo os defensores pra cima dele, porque ele é um cara muito único, isso diz muito pra mim do valor, né? Quando a gente fala de jogador mais valioso. O Lamar, cara, ele é um pouco show de um homem só, né? Tanto pro jogo terrestre quanto no jogo aéreo. E ele tá jogando muito leve, né? Que é uma palavra que você traz que eu gosto muito. Então, é muito bom. É um baile, né? Como eu gosto de brincar, né? De ver ele jogando dessa forma, cara. É jogador, assim, muito espetacular, muito único, que a galera coloca muito como se não merecesse o prêmio por causa das estatísticas, né? E eu acho que é muito sobre assistir os jogos, né? Não desmerecendo qualquer um dos outros candidatos, mas quando você vê o Lamar Jackson jogando, você vê que é muito mais do que os números, né? A galera colocando muito touchdowns passados, mas é muito sobre os touchdowns terrestres, é muito sobre o Lamar colocar os Ravens na linha de 5 jardas e o Gus Bus fazer o touchdown terrestre, né? Então, acho que é muito mais do que só esses números em relação ao Lamar Jackson, né? E fico feliz de, pelo menos por enquanto, né, as casas de apostas refletirem o fato dele ser o favorito, porque assistindo os Ravens, né, você dá essa sensação de que ele é o jogador mais valioso da NFL nessa temporada, né? Tá jogando demais, demais, demais. Então, tá comendo a bola. E acho que nesse jogo também em específico, mano, foi muito sobre ele passando a bola, né? Além, eu achei que a defesa dos 49ers ela tem essa fraqueza assim no jogo terrestre, né? Principalmente quando o quarterbacks móveis, mas não fiquei com a sensação de que os Ravens ganharam pelo chão, né? E sim pelo Lamar improvisando, pelo Lamar passando a bola, pelo Lamar, cara, fazendo um lançamento de plataforma muito diferente, né? Ele correndo quando precisava também, né? Mas muito pelo braço. Então, acho que como eu disse, né, não me diz tanto sobre o 49ers, mas me diz do Baltimore Ravens de terem fechado esse jogo. Os Ravens são um de 3 times na história da NFL que chegaram no 2-minute warning liderando nas 16 semanas. Dolphins de 72 e Patriots de 2007. São os únicos outros 2 times que fizeram isso, e o Ravens desse ano. Que perderam jogos bizarros, né, entregando assim muita vantagem. E agora, fora de casa, contra o outro time de melhor campanha, foi lá e conseguiu fechar o jogo. Esse é o Ravens que eu quero ver chegando na pós-temporada, né? E aí, NFL, todo domingo tudo pode acontecer, como vinha acontecendo com os Ravens, mas é esse time que eu quero ver chegando na pós-temporada. Fechando o jogo quando precisa. Ah, era underdog. Não. A gente é o favorito aqui, a gente vai ganhar, e é isso, sabe? É esse tipo de coisa que eu queria ver. Então vamos falar aí do Philadelphia Eagles, que finalmente reencontrou o caminho das vitórias, né? Um milagre de Natal, por assim dizer, né? Contra o New York Giants, é a primeira vez que enfrentou o time na temporada. Sofreu ali em alguns momentos do jogo, mas finalizou, soube fechar a partida. O Jalen Hurts, eu senti que ele teve altos e baixos no jogo também, mas foi um jogo onde as coisas finalmente voltaram a clicar, a moeda caiu em pé, né? Nas outras partidas aí, contra os Seahawks, o time dominou o jogo inteiro e perdeu. Nessa partida foi um jogo um pouco mais neutro, que o time saiu com a vitória. Então, né, fala aí do seu Natal. Mano, muito importante ver o time voltando a vencer, né? Tava precisando, independente da forma que fosse, esse time precisava vencer, né? Pra parar esse sangramento aí, digamos, né? Você falou aí do Seahawks, cara, muito mais frustrante que a vitória dos Ravens não significou tanto, porque o Eagles perdeu pro Seahawks, certo? Não estaria aí com uma mão na seed 1 já, agora ainda continua dependendo dos 49ers, né, pra perder. Mas voltando pro jogo, o time tava precisando vencer, cara. E eu gostei do que esse time apresentou. Eu acho que esse placar também engana um pouco, né? O Eagles, o ataque em específico, né? Achei que mostrou muitos ajustes que a gente tava precisando ver. O que tava acontecendo com o ataque do Philadelphia Eagles? A gente tava vendo muito mais coberturas com 2 safeties no fundo do campo, porque esse time não tá correndo tão bem com a bola quanto estava no ano passado. Esse time é muito baseado em shotgun formation, certo? Com o Jalen Hurts lá atrás para receber o snap, porque você facilita com que o quarterback entre no jogo terrestre quando você tá nessa posição.
Então, o Jalen Hurts estando machucado, né, o esquema não estando tão efetivo quanto estava antes, você perde um pouco dessa vantagem que o Eagles tem de ficar apenas em shotgun, né? Então o ataque tava precisando se adaptar. No começo do jogo tava muito assim ainda e voltou do intervalo chamando muito pistol formation, que é quando o quarterback, em vez de ficar lá atrás, fica no meio do caminho, né? Você tem o under center, que você fica perto do center, e o pistol que fica entre os dois. Então eu gostei muito desse ajuste do Philadelphia Eagles, né? Facilitou para correr com a bola. Achei que a gente insistiu um pouco mais no jogo terrestre, mas o que continua, né, atrapalhando muito esse time são os turnovers. Então o Jalen Hurts ali com uma interceptação, né, que virou pick six numa rota out, porque o Dallas Goedert escorrega. Quando for o presidente, quando eu for o presidente da NFL, a rota out será banida. Certo? Então, falta de 5 jardas que vira primeira descida automática, banida. Rota out, banida. Passer rating, banido. QB wins, banido. Essa é a minha campanha, tá? Vota em mim. Não vai ter vitória. O jogo vai ser definido pela amizade. Pela vibe. É isso, é vibes. Nós vamos imagina se fosse tipo boxe, que tipo assim, se não tem um nocaute, se o time não bota 40 pontos, o juiz ia definir ali, não, acho que esse time jogou melhor, muito ele vai bom, vencer. Cara. Então, essa rota out, né, que eu não sou muito fã, mas enfim, ele escorrega, então esse tipo de coisa, sabe? Esse time tá se matando muito pelos turnovers, muitas faltas em pontos específicos, que aí a gente tem até ferramentas que eu fui pesquisar isso, assim, se eu tirar as jogadas que tiveram turnovers de toda a liga, né? O Eagles tem um ataque top 5 da NFL, em EPA, em success rate, né? Então é um ataque muito bom, mas que dá muitos tiros no próprio pé, e é preocupante estar dando muitos tiros no próprio pé até esse ponto da temporada. O turnover é algo que geralmente tende a normalizar, então de certa forma eu fico um pouco tranquilo, principalmente porque eu vi de ajustes para além dos turnovers, mas é preocupante, né? E uma defesa que, cara, contra os Giants aí, acho que, né, teve ponto de pick six, teve aquele fumble fantasma do Special Teams que foi muito engraçado, foi muito trapalhões, cara. Assim. Foi o Boston Scott com o Kenneth Gainwell? Foi com o Olamide Zaccheaus. Cara, foi eu não vi de onde ele veio, assim, ele só bateu no Boston Scott, sabe? Eu acho que ele foi empurrado, tipo assim, ele foi empurrado e veio voltando, e o pior é que ele tava de frente, então pareceu que ele tava correndo pra fazer um tackle. Cara, foi muito engraçado essa hora. Então, um touchdown que veio daí, sabe? O Giants já com a bola na porta da endzone, uma jogada também que foi big play, assim, então foi muitas jogadas específicas, mas eu achei que a defesa jogou melhor, apesar do pass rush ainda preocupar muito. Esse time não pressiona o quarterback, cara, não pressiona de jeito nenhum. Os quarterbacks têm todo o tempo do mundo para lançar a bola e quando chega não conseguem finalizar, sabe? Então acho que isso me preocupa bastante. A secundária tem seus problemas, mas acho que esse é o principal. Se Josh Sweat, Jalen Carter, Fletcher Cox, Hassan Reddick, Milton Williams, sabe? A gente paga muito pra essa linha defensiva pra ela não tá conseguindo impactar o quarterback, né? É pra ela salvar um pouco da secundária que a gente investe menos, não o contrário. Eu não espero que a secundária seja tão boa quanto foi ano passado e acho que esse hoje tem que apresentar mais do que tá apresentando. A linha dos Eagles, ela é o completo oposto da dos 49ers. É uma linha que, quando chega, finaliza, mas que não chega. E a dos Niners chega e não finaliza o sacks. Mas eu tive a mesma sensação que você. Foi uma vitória importante para a moral dos Eagles, né? Você perder 3 partidas seguidas em dezembro é um golpe duro. Especialmente da forma como foi. Se os Eagles tivessem vencido os Seahawks, eles seriam seed 1 de novo. E, sabe, ninguém ia ter lembrado dessas derrotas para Niners e Cowboys da forma como tá lembrando agora, né? Eu ainda vejo muitas pessoas desconfiadas com os Eagles. Eu tenho um certo otimismo com o time, porque eu ainda vejo aquela mesma equipe que venceu os Chiefs, que venceu os Bills, que é ainda o time que encontra formas de vencer as partidas e que passou por um mau momento. Mas é uma equipe que, cara, pode tranquilamente ir no Levi Stadium e ganhar numa final de conferência, por exemplo, né? A gente nunca pode dar por vencido esse time. É claro que os playoffs da NFC estão ficando mais interessantes agora, porque a gente já tá limpando alguns times que a gente não quer ver nos playoffs. Me desculpe aí, torcedores do Minnesota Vikings, mas, cara, eu não quero ver o Nick Mullens passando perto da bilheteria do estádio nos playoffs, com todo respeito a ele. E aí o Los Angeles Rams indo pros playoffs agora. O Seattle Seahawks, que é um time perigoso. A gente sabe que, não tá tendo a mesma atuação que tava tendo no começo da temporada passada, na primeira metade do ano ali. Mas que ainda assim, cara, o Geno Smith jogou mal o jogo inteiro. No último drive, ele foi muito bem, deu a vitória pro Seattle Seahawks. E, vai ser um playoff interessante. A gente tá pintando aí, tudo tá levando a crer que teremos
um Detroit Lions contra Los Angeles Rams, os playoffs. Matthew Stafford esse jogo vai ser voltando cinema, pra casa. cinema. Preciso que isso Exatamente. aconteça. Mas aí, Pepe, finalizando, assim, antes de você continuar, eu acho que o Philadelphia Eagles tem problemas consertáveis. E é isso. Se eles vão ser consertáveis, se eles vão ser consertados, né? Eu não sei. Mas esse time tem problemas que podem, né, se alterar e pra esse time chegar aí nos playoffs, né, de uma forma diferente do que tem sido esse mês. Cara, turnover é uma parada que vai acontecer. E se acontece toda semana, é claro que é um problema. Mas você vê a forma como os Eagles têm certos turnovers. Tipo assim, a gente falou na primeira metade total da temporada que era um monte de turnover esquisito, que a bola bate no peito do recebedor, sobe, o cara vai lá e deflete isso aí cai na conta do Jalen Hurts. Mas assim, a única coisa que ainda me pega um pouco nos Eagles é a falta de criatividade do ataque. Eu sinto que é um ataque muito engessado, sabe? O Brett Coleman, acho que você deve ter visto esse vídeo falando sobre esse ataque. É um ataque de high school, às vezes parece, sabe? Que, sabe, corre só inside zone, é um ataque que não joga under center. E isso às vezes dá a entender que o ataque é pobre, que faltam big plays, que falta explosividade. Quando você olha pro corpo de recebedores, sabe, o Devonta Smith aí, seu protegido, bateu 1000 jardas. Mais né? uma Parabéns vez, pra ele. mais uma vez, o melhor receiver da história da NFL, Devonta Smith, mano. Da história da NFL. Mas é isso, cara. Eu fico feliz por você, assim. Tava sendo um dezembro difícil. Tava entendo. complicado. Os Eagles jogam que horas na virada do ano aí? Acho que é no primeiro horário, se eu não tô enganado. É no primeiro horário? É. Teremos... Ok, então vou ver esse jogo. Com certeza eu verei esse jogo. Porque a partir das 6, meu amigo. Aí vai ficar um pouco a partir complexo. das 6 horas. Desculpa, vai ser a primeira vez que a NFL vai ficar em segundo plano, mas... Inclusive, você viu o jogo da virada do Natal? Não, claro que não. Meu Broncos e Patriots ficou pra próxima. Eu falei, não, amanhã eu vejo o condensado disso aí. Nem o condensado eu assisti, mas assisti só os highlights. Falei, não, sem chance de eu gastar 40 minutos com isso aqui. Perfeito. Um outro time que teve aí o Natal arruinado foi o Kansas City Chiefs, né, mano? Que a esse ponto da temporada já tá começando a ficar complicado. Sabe, esse ataque que... Mano, parece que o ataque dos Chiefs, ele joga com o freio de mão puxado. Ele não passa de 20 pontos, mano. E quando você tá falando de um time que é comandado pelo Andy Reid, que tem o Travis Kelce, o Isaiah Pacheco, que tem o Patrick Mahomes, é muito estranho isso, velho. Por mais que os recebedores sejam ruins, é um time que não engata. E contra certas equipes, você precisa pelo menos produzir alguma coisa. Nesse jogo aí, mano, você tá jogando em casa contra o Las Vegas Raiders, do Aidan O'Connell, com um técnico interino, e você não consegue botar 20 pontos, sabe? O Aidan O'Connell não completou nenhum passe depois do primeiro quarto. Os Chiefs tomaram aí, se não me engano, foram 14, 15 pontos aí. Em tipo 7 segundos. 7 segundos o time tomou 2 touchdowns aí, um fumble six e um pick six. E assim, o jogo foi decidido ali, porque 17 pontos pros Raiders, os Chiefs fizeram 14 no jogo inteiro. Então, sabe, eu tô começando a finalmente perder essa parada de que o Mahomes vai resolver. Eu não acho que seja o caso nesse ano, sabe? Tá um pouco difícil de acreditar nisso, né? Enquanto for o Patrick Mahomes, é difícil de me tirar desse ponto. Acho que eu já vi muita coisa, sabe? Mas... a gente com certeza... a experiência própria. Mas eu acho que o Kansas City Chiefs nunca esteve tão batível como está agora com o Patrick Mahomes de quarterback, né? E esse jogo, esse exemplo aí, mano, você tem um fumble six, logo depois uma pick six, aí você muda a história inteira do jogo, né? De um ataque que tá com muitos problemas de execução, né? Eu até vi gente pedindo a demissão do Andy Reid, assim, brinquei com aquele, falei, mano, impossível, sabe? O Andy Reid não, cara. O cara tá vindo de uma vitória de Super Bowl, né? Andy Reid, que ganhou 2 Super Bowls nos últimos 3 anos aí, e as pessoas querem a demissão, né? Eu acho que em relação a técnicos, é muito futebol brasileiro já, sabe? Ninguém tem tempo pra nada, tem que demitir todo mundo, ninguém tem paciência, é muito engraçado, sabe? Mas eu acho que é mais um problema de execução, né? Tanto dos recebedores, que aí o front office, né? Tentou várias opções ali como recebedor e só o Rashee Rice, assim, que funcionou, assim, em certa medida, né? As outras peças, não. O Travis Kelce, que é um dos melhores tight ends de todos os tempos, né? Ainda tá tendo uma temporada muito boa em padrões tight ends de 34 anos de idade, mas não é o mesmo Travis Kelce que já foi um dia, né? Então você tem aí um pouco de declínio da sua primeira opção.
E aí um Patrick Mahomes que tá com dificuldade de confiar em outras peças, né? Uma linha ofensiva que teve problemas nesse jogo, né? É uma das melhores linhas da NFL, mas nesse jogo teve problemas. Então, quando você tem essas execuções, né? Quando o próprio Mahomes, né, não tá jogando tão bem, é tudo um pouco, sabe? É um pouco de culpa espalhada, assim. É muito fácil falar, os recebedores estão dropando, mas eu acho que tem um pouco de tudo. E aí fica essa coisa, que aí todo jogo parece que é uma coisa diferente também, sabe? Então fica um pouco difícil de colocar o dedo ali. E tem ano que é assim, né? Acho que a defesa ainda pode ajudar, esse time ainda pode ter uma sequência em que tudo engata, né? Enquanto você tem o 15 ali, você sempre tem chance, mas tá um pouco difícil de ver isso contra times mais fortes na pós-temporada, né? E principalmente esse ano, como você muito bem gosta de lembrar, jogando fora de casa. Esse time sempre joga em casa e isso faz toda a diferença, porque o Arrowhead é muito barulhento e esse ano vai precisar jogar fora de casa, então, né, isso também dá um pouco mais de desconfiança em relação a esse time. Os Chiefs, mano, assim, o único ponto que eu também queria frisar é que isso pode ser bom pro Mahomes e pros Chiefs também, ter uma temporada de regressão, pra mostrar que o Mahomes não joga sozinho. E o front office precisa entender isso. O Mahomes, ele toda semana tá viralizando aí imagens dele, sabe, bolado depois das derrotas. Ontem apareceu uma imagem dele chorando, assim. E é difícil a gente querer analisar qualquer coisa a partir disso. Mas uma coisa que de fato tem acontecido, o Mahomes tá sentindo essas derrotas. E ele tá passando por essa experiência de não ser mais o time imbatível que ele era nas temporadas anteriores, sabe? A única temporada que o time do Mahomes teve tantas derrotas assim foi em 2019, o ano que eles foram campeões do Super Bowl. Se eu não me engano, eles ficaram 10-6 ou 11-5 naquela temporada. Posso estar falando bobagem, pode ter sido um 12-4 também e eu não vou lembrar. Mas foi uma temporada onde a gente viu os Chiefs sangrando mais, assim. Ele teve uma derrota feia pros Titans e isso acontece, cara, sabe? Tipo, vai acontecer. Pegando essa temporada e tirando dela algum proveito, sabe? Aprendendo com os erros que aconteceram na montagem do elenco e tal. O Bieniemy ter saído pode ter influenciado bastante, porque é o Matt Nagy que tá chamando a maioria das jogadas, então a gente não sabe o quanto isso tá tendo também um problema de play call, de confiança, de estar na mesma página. Então toda essa experiência pode ser muito importante pro Mahomes e pro Kansas City Chiefs, de pegar uma casca também, de entender que não vai ser todo ano que você vai pro Super Bowl e tá tudo bem, entende? Passando pro nosso último jogo aqui que a gente queria falar, Alex, porque estamos no Natal, então a gente merece um pouquinho de folguinha. E eu sempre falo isso, mas assim, a gente já tá em quase 40 minutos de programa. Quando o assunto é bom, o tempo passa rápido, cara. É simples assim, a gente sempre fala, não, mano, hoje o programa vai ter 35 minutos. Aí termina a gravação, tem lá, 65 minutos. Toda vez, é sempre assim. É ótimo, cara. Então vamos falar do Dallas Cowboys e do Miami Dolphins, que fizeram um jogo interessante. Teve um final de jogo ali bem eletrizante, né? Os Cowboys virando a partida no último minuto e aí os Dolphins conseguindo um field goal ali no estouro do cronômetro para vencer a partida. É claro que a narrativa que fica é que o Miami Dolphins vence um jogo complicado, né? Mais um jogo difícil que os Dolphins vencem aí, e que a gente falava que a gente precisava ver isso. E do lado dos Cowboys, aquela parada de que os Cowboys não vencem fora de casa, que eu também acho que é válido, mas que não é todo esse, sabe, inferno astral que fazem parecer que é. Conta o que você tirou desse jogo, assim, cara. O fato dos Cowboys estarem já com 5 derrotas, então tudo caminha para que, se os Cowboys vencem os próximos 2 jogos, um jogo difícil aí contra os Lions mais em casa e o jogo da última semana, se não me engano, contra o Washington Commanders, eles terminem 12-5 com o mesmo recorde exato das últimas 2 temporadas. Cara, esse foi um jogo que eu não consegui assistir ao vivo, certo? Estava na estrada, mas fui reassistir um condensado. Então, se a minha percepção estiver um pouquinho distorcida, vocês me perdoem. Mas, minha percepção, certo? Achei que Dallas jogou relativamente bem, travou muito ali na red zone, né? Então acabou ficando ali com alguns field goals. E o Dak, mesmo contra uma defesa difícil, cara, que essa defesa do Miami Dolphins tem jogado muito bem, né? Depois que o Jalen Ramsey voltou, né? Esse sistema aí do Vic Fangio, ele é difícil de aprender. E depois que você aprende, a galera joga melhor, né? Então, Steve Wilkes jogando muito bem, David Long Jr. jogando muito bem, Bradley Chubb jogando muito bem nas últimas semanas. E mesmo assim, o Dak conseguiu jogar bem nessa partida, né? E aí, quando teve a bola ali no finalzinho do jogo, foi lá e marcou os pontos, né? E aí, depois, deixou a bola na mão dos Dolphins. Que acho que foi bom ver o Dolphins nessa posição,
sabe? De quando o plano ali não tava dando certo, né? Das corridas em descidas, né? Primeira e segunda descida não tava entrando tão bem, né? Esse time não dependeu tanto assim do Tyreek Hill, né? Do esquema, eu senti um pouco mais o Tua conseguiu resolver um pouco mais esse jogo assim, sabe? A primeira ideia não funcionou, então qual é a nossa resposta, né? Acho que a gente precisava ver esse tipo de jogo do ataque dos Dolphins e do Tua, né? Fazendo um drive assim num jogo mais difícil pra vencer o jogo também. Né? Então o kicker aí dos Dolphins ajudou bastante também, né? Com um monte de field goal de 50 e tantas jardas, né? Foi uma loucura. Então, foi um jogo que com atmosfera de playoff, sabe? Que eu acho que poderia ter ido pra qualquer um dos lados, dependendo de quem ficasse com a última bola. Um jogo muito pegado, né? O ataque indo bem, depois a defesa conseguindo contra-atacar. Então, foi um jogo muito bom. Eu acho que bom ver o Dolphins vencendo um jogo, né, contra um adversário assim mais difícil. Mostra que de fato merece estar aí. Não é um time que só desfila contra os adversários mais fáceis, né? E Dallas, essa coisa, eu acho que esse jogo foi um pouco diferente dos outros em relação a estar fora de casa, né? Um adversário também que é difícil, mas que precisava vencer, sabe? Então continua essa coisa, assim, de Dallas lá fora de casa. A gente mesmo apostou em Miami, né, lá nos palpites, mas... não tinha como, velho. Pois É é. jogar a favor da estatística. Sim, acho que foi um pouco diferente dos outros, sabe? Mas ainda fica essa coisa assim, é difícil acreditar em Dallas, sabe? Nesse ponto. E não sei. É um pouco complexo. É isso, mano. A gente tá chegando no fim da temporada e os times estão... Cada vez mais os jogos têm um peso muito forte. Você perder um jogo a esse ponto da temporada é a diferença de você pegar uma seed alta, uma seed baixa. Dallas vai ter que novamente pegar uma seed 5, sabe? E oportunidade não faltou. O time não vai poder falar que não teve a chance de ficar com a seed 2, porque foram 3 semanas aí seguidas que os Eagles perderam. Na semana passada, se eles ganham dos Bills, eles assumem a liderança da NFC East e controlam o próprio destino. Mas aí, 2 derrotas seguidas, agora eles precisam tirar 2 jogos dos Eagles e, pô, o Eagles vai jogar aí contra Cardinals e contra Giants, né, nas últimas 2 semanas. Então, é isso. Os Cowboys, eles são um time com muito mérito e às vezes pode parecer pra torcida que a gente bate demais nessa equipe. Mas a sensação que eu tenho é que nós batemos nas equipes que merecem ser batidas porque conquistam esse direito de serem colocados num patamar muito alto. Então, quando o São Francisco perde 3 derrotas seguidas, a gente vem aqui e a gente fala que o time precisa mudar certas coisas, que o time não tá conseguindo parar a corrida, o ataque. Quando os Eagles perdem 3 seguidas, a gente fala todos os problemas que estão acontecendo com essa equipe, porque a gente espera o mais alto nível de futebol americano dessas equipes. Mesma coisa com o Dallas Cowboys. Quando a gente fala que o time é muito bom dentro de casa, que a torcida, aquela atmosfera, ela leva o time e que não pode ser só assim, você tem que também mostrar o seu futebol americano de 35, 40 pontos fora de casa eventualmente, é porque a gente sabe que pros Cowboys ganharem um Super Bowl, eles vão ter que jogar fora de casa, eles não vão ter essa opção de ir lá pro domo e pegar qualquer equipe. Então, pode parecer que a gente bate mais no time do que o normal, mas não é isso. A gente, apesar de sermos 2 rivais aqui, a gente tem um rival em comum que é um rival que muito respeito, cara. Um rival gigantesco, imenso na história da NFL. E é bom ter isso. A gente bate porque a gente quer ver mais. A gente gosta do esporte, querendo ou Sim. não. Né? A gente é muito... não gosto do rival, etc. Mas, cara, é bom ver o deck jogar em alto nível, sabe? É legal de ver a defesa aí com o Michael Parsons, né? Jogando muito bem também. Então, acho que essa questão do ataque é mais difícil de comunicar quando você tá fora de casa, né? Então, esse ataque depende muito de motion, né? Depende do deck, né? Fazer muitos ajustes ali na linha de scrimmage, né? Que é um cara muito inteligente, que ele sempre sabe o que tá vindo ali, né? Então, uma defesa que muda muito a figura depois do snap, né? Como a do Vic Fangio, jogando fora de casa é difícil, né? De fazer isso. Então, esse time tem que limpar esse tipo de coisa fora de casa, porque é um time que a gente espera mais. Todo ano a gente espera mais e esse time, né, não consegue entregar o que a gente espera dele. Ninguém vem aqui falar, os Panthers, né, tinham que estar não sei o que. Cara, ninguém espera nada dos Panthers esse ano. Do Dallas a gente espera, né? Você tem as peças pra isso, então por que você não tá conseguindo apresentar o que outros times conseguem, né? Então é mais aquela coisa do... Pô, é um bom... É como se fosse um incentivo, sabe? Por que você tá fazendo isso? A gente quer ver uma coisa mais positiva, apesar de que, como torcedor, né, diferente do analista, a gente não queira que isso aconteça. Exato. Mike McCarthy, assista o timeout. Assista o timeout. Alex Porto dá dicas para Mike McCarthy. Muito bom. É isso. Rapaziada, bolão da semana 17. Alex, semana passada, você sabe quais foram os seus palpites? Eu acho que eu acertei 2. Cara, eu não errei o dos mais. Niners. Eu Quase não lembro certeza. Mais. Eu sei que eu fui de Eagles,
Eu fui contra o Atlanta Falcons e o Atlanta Falcons ganhou do Indianapolis Colts, cara. É o time que mais odeia, velho. Eu não aguento mais, mano. Eu não aguento mais. É incrível, cara. A Atlanta Falcons é uma equipe muito... Ela é especial na história da NFL. Sim. É uma franquia de subversão de expectativas. Eu gosto disso. Mas enfim, eu acho que a gente tá empatado ainda. Eu também acho. E essa semana eu venho pro desempate, mano. Eu vou com Buffalo Bills contra o New England Patriots. Apesar de eu confiar muito mais no Buffalo Bills jogando contra, sei lá, a seleção do mundo. Você pegar todos os... Você pegar um monte de atleta com bomba, com coisa... Mano, eu confio nos Bills contra esse time. Quando o time fraco, eu tenho medo. Como foi aí contra o Los Angeles Chargers, né, mano? Quase que os caras perdem pra Easton Stick e companhia. Que tomaram 60 do Las Vegas Raiders. Então, abre o olho nessa daí. Tampa Bay Buccaneers contra New Orleans Saints. Por que eu vou nesse jogo? Porque eu acho que o Baker Mayfield tá tendo uma temporada muito legal de reconstrução na carreira dele. É algo que a gente falou que no começo da temporada todo mundo botou o Tampa Bay aí pra vencer no máximo 4, 5 jogos. Tinha uma galera que botava 7, assim, mas a gente via com maus olhos essa temporada, né? O Tom Brady saindo e vindo o Baker Mayfield, a gente faz esse paralelo, só que o Baker tá conseguindo reviver a carreira dele e é um elenco que comprou também essa reconstrução dele, né? E eu daria esse prêmio de Comeback Player of the Year pra ele. Se não fosse o Damar Hamlin, né? A gente tem que respeitar o fato de que o cara quase morreu em campo e que, pô, ele tá vivo. Então, não existe comeback melhor do que esse. Mas aí a gente tem que dar os méritos também pro Baker Mayfield e pro Tampa. E eu vou com os Niners, mano, porque, assim, tá uma rodada bem difícil de apostar. Que isso, Pepe? O Niners acabou, perdeu pros Ravens, já era a temporada, Pepe, acabou tudo. É isso. Tem que demitir todo mundo. Acabou. Ontem eu li durante o jogo, eu li que o Sam Darnold tava fazendo um trabalho melhor do que o Brock Purdy. Não, quando você tweetou aquilo, cara, isso eu preciso falar. Ah, não, esse é um jogo que não pode pôr o Sam Darnold, o Purdy tem que aprender que às vezes é assim. Eu falei, mano, impossível alguém estar pedindo Sam Darnold nesse momento. Mano, impossível. Tava. Mas assim, eu vou ser justo, a torcida dos Niners tá bem tranquila depois dessa derrota. Tipo, no geral, a torcida tá bem de boa. É óbvio que ninguém queria ter perdido, tipo... Foi 14 pontos, mas poderia ter sido mais, porque os Ravens tiraram o pé do acelerador ali e tal. Mas assim, tá todo mundo sabendo que poderia ter sido uma derrota menos feia no Natal, mas que derrota contra outra conferência, não perde a seed agora no momento. A gente tá mais preocupado com as lesões, sendo bem sincero, porque o Brock Purdy sentiu ali o ombro, ele não voltou, também, né? Não foi por opção técnica, tá? Ele não voltou por opção médica. O Kyle Shanahan não quis arriscar piorar a lesão no ombro dele e tal. Ele tinha caído já no jogo contra os Cardinals, sofrido uma lesão no ombro e agora de novo, então foi puramente questão médica. E o Trent Williams também, Aaron Banks, cara, a linha ofensiva inteira, tirando um jogador, tinha sido inteira trocada. Tava todo mundo em posição contrária ali, então... Esse é o maior medo. Mas isso faz toda a diferença, mano. Faz total. Mas contra os Commanders, eu acho que o time pode vencer até se, por acaso, o Sam Darnold tenha que jogar, porque o Brock Purdy não seria poupado para não reagravar uma lesão. Niners é muito favorito nesse jogo, então eu vou com eles. E meu Jacoby Brissett, Pepe, não vai tocar no assunto o melhor quarterback da história da NFL, Jacoby Brissett? Cara, esse aí, só tocando só nesse ponto assim, né, que acho que ele mostra, mano, toda vez que ele entra em campo que ele merece uma vaga de titular em algum lugar, né? Eu entendo os Commanders preferirem desenvolver um quarterback pro futuro, né, com o Bieniemy aí provavelmente sendo head coach, né, o Ron Rivera já indo embora, você já vê ali o que você tem ou não, mas eu acho que o Brissett tem espaço em algum time, né? Adoraria ter visto o Jets trocando pelo Brissett, por exemplo, né, pra não desperdiçar a temporada do time. Eu acho que nessa off-season algum time que precisa de um quarterback ali ponte, né, igual o Geno Smith, assim, começou ali no Seattle, né, possa ter esse mesmo arco de carreira, assim, com o Jacoby Brissett, sabe? É um cara que eu gosto bastante. Talvez os Jaguars, né? Porque os Jaguars agora também, o Trevor Lawrence é um QB ruim. Não sei se decretado, você sabe, né? Trevor Lawrence acabou. Essa é a manchete dessa semana. Perdeu o jogo, mano. Perdeu, lançou int. Acabou. Meus palpites dessa semana. Eu vou de Philadelphia Eagles, certo? Encontrando meu querido Jonathan Gannon essa semana, né? Mas acho que o Eagles aí tá conseguindo dar passos pra onde precisa ir, né? Como eu disse, são problemas consertáveis. Acho que esse time tá fazendo ajustes no ataque, né? Trocou o coordenador pra ver como funciona. Então, contra um adversário fraco como o Arizona Cardinals, em comparação ao Philadelphia Eagles, eu acho que dá pra gente vencer essa partida. E mesmo, né,
tentar achar mais resposta do jeito que estamos encontrando, né? E vencer nesse ponto é importante. Eu acho que as derrotas foram importantes pro Eagles ver que precisa de fato dessas mudanças, né? Que acho que o ataque tava muito a mesma coisa, enquanto tava vencendo tava bom, e aí escancarou alguns problemas que agora talvez, né, comecem a mudar. Meu segundo palpite, vou de Jaguars sim, porque o meu Trevor Lawrence não acabou, certo? Essa semana contra o Carolina Panthers, né? Que a gente não espera nada dos Panthers, apesar de que contra a defesa do Joe Barry essa semana, né? Cara, o Joe Barry, pelo amor de Deus, é outro 3 que semanas também... seguidas que todo mundo que joga contra o Joe Barry tem o jogo da vida. Chega Cara, chega de Joe o Tommy Barry. DeVito foi pro banco no meio do jogo. Ele teve o jogo da vida contra os Packers. Pois é, mano. Aí na outra semana o Baker lança 4 TDs e rating perfeito. Agora, pô... Não tem como, cara, Olha, tem que ir embora. Mano, você viu o passing chart do Bryce Young? Não vi. Mano, olha lá, cola no Next Gen Stats, só dá uma olhada. Tipo assim, parecia que era outro QB que enfrentou ali os caras, mano. Meu Deus. Bizarro. Eu gostei do meme que eu postei essa semana, assim, e o Matt LaFleur contrata o Staley como coordenador defensivo, cinema absoluto temporada que vem. Mas acho que são dos Packers, né, merece mais do que o Joe Barry, que tá empacando muito esse time que era uma temporada sobre desenvolver, uma temporada sobre altos e baixos, mas essa defesa aí a gente já sabe que é isso, então... Por favor, Matt LaFleur, deixa de ser teimoso, eu gosto muito de você, demite esse cara e contrata alguém decente, né? Por fim, meu Los Angeles Rams, que vai enfrentar o Detroit Lions nos playoffs, né? Teremos esse jogaço. Time mais quente da NFL. Pois é, né? Tem uma missão contra o San Francisco 49ers aí pra me dar-se de um. Matt Stafford tem uma missão. É o único que pode me salvar nesse momento. Então, tá jogando demais, né? Como você disse, o time mais quente da NFL no momento. Fiquei muito feliz do Stafford ter jogado em um horário nobre essa semana, apesar de ter sido lá na quinta contra o Saints, porque... Pra todo mundo ver, né, mano, o quanto ele tá jogando bem esse ano quando tá saudável, né, Puka Nacua e o jogo terrestre fluindo, Cooper Kupp, né, que até, mesmo quando o Cooper Kupp não tem um jogo estelar, que era um pouco a fórmula, né, de alguns anos atrás, esse ano você tem outras peças, né, que chama McVay, cara, que pra mim é um dos melhores treinadores aí da NFL, eu sou muito, muito fã do que ele tá fazendo, então acho que vai conseguir mais uma vitória essa semana pra chegar quente na pós-temporada. Cinema. Então é isso, galera. Chegou ao fim o nosso timeout. Esse é o último timeout do ano de 2023. Verdade, então, é verdade. Obrigado a você que acompanhou o timeout durante todo esse tempo. Festas, muito bom esses fogos, mano. Celebração. E é isso. É isso, Dá os amigo. recados finais aí. Muito obrigado aí pela audiência nesse ano, certo? Feliz Natal aí atrasado, mas feliz Ano Novo adiantado, né? Espero que vocês tenham passado aí boas festas com a família de vocês, que vocês viajem aí no fim do ano, quem tá na praia, quem não tá, quem vai pra fora do país, quem não vai, certo? Então aproveitem muito aí, que seja mais um ano de muito amor e futebol americano e saúde. São as 3 coisas que a gente precisa nessa vida. Amor, saúde e futebol americano, o resto a gente corre atrás, certo? É então, isso. E o próximo timeout, muito provavelmente, de ressaca, né? De ressaca. Estaremos trabalhando, tá? Mas aí se a qualidade do programa vai tiver tá na um pouco praia, duvidosa... Né? Exato, estarei na praia. Vou gravar o timeout lá da praia, assim, ó. Você acha que você consegue levar ele pro, tipo, o PC, o notebook, eu não Posso sei, tentar. pra posso praia, tentar. Posso gravar assim com o mar da Bahia ao fundo. Seria bom, tá? Seria incrível, hein? Sim. Mas cuidado pra não ser roubado, que vai que... Tudo certo. Então, mas é isso, galera. Até semana que vem. Até 2024. Tamo junto. Abraço.